manter nossas Bíblias abertas para o texto que acabamos de ler lá em Lucas, no capítulo 16, onde nós lemos a respeito de um mordomo. E esse mordomo ouviu as palavras que todos nós um dia vamos ouvir. São as palavras que nós lemos: dá contas da tua mordomia. Todo mundo aqui vai ouvir essas palavras: dá conta da tua mordomia. O texto fala que esse mordomo que foi chamado para dar conta da sua mordomia, ele foi acusado. A gente lê ali no versículo 1, no finalzinho do versículo 1, falando sobre o mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, de desperdiçar, de não zelar pelos bens do seu mestre. E ele foi acusado. É bom que a gente saiba que todos nós, você é um filho de Deus, você tem um acusador. Você tem alguém que lhe acusa constantemente. Lá em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 9, falando sobre o episódio que inclui Satanás, quando ele foi expulso do céu, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, ou seja, os demônios, aqueles que seguiram a rebelião de Satanás, foram precipitados na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui está falando sobre os irmãos, está falando sobre nós, não só nós, mas todos os irmãos, todas as pessoas que têm Cristo como seu Salvador, todas as pessoas salvas, todas as pessoas regeneradas, todas as pessoas cujo nome está escrito no livro da vida. Todas essas pessoas, eu espero que inclua você, eu sei que inclui a mim, eu espero que inclua você, todos nós somos acusados de dia e de noite constantemente. Por quem? Pelo acusador, também conhecido como a serpente, conhecido a antiga serpente, o diabo, Satanás. Ele é o acusador, ele nos acusa de dia e de noite. Apesar de Satanás ser o pai da mentira, segundo João capítulo 10, lá Jesus falou que ele é o pai da mentira. Quando ele nos acusa, nem sempre e muitas vezes ele não está mentindo. E aqui no texto em Apocalipse ele fala que o acusador acusa os irmãos de dia e de noite diante do trono de Deus. Não está insinuando aqui, não leva a crer que ele está acusando falsamente. A verdade é que nós temos bastante causas, nós temos bastante causa e motivos para sermos acusados perante Deus por Satanás. Lá no livro de Jó, vocês conhecem bem a história, fala que um dia, quando vieram os filhos de Deus se apresentarem perante Deus no trono, veio entre eles Satanás. Satanás é um filho de Deus, ele era um anjo caído, mas era um anjo. No Novo Testamento, quando você lê filho de Deus, está falando sobre seres angelicais, seres celestiais, anjos, serafins, querubins, assim por diante. Mas lá veio ele, e ele veio trazer uma acusação contra Jó. Mas a verdade é que, quando ele acusou Jó, Deus falou, não. Deus falou assim: olha, tá vendo aquilo ali, ó? Vendo Jó? Ele é bom e íntegro, que se aparta do mal. Aí Satanás acusou: ele só faz isso porque você abençoa, e você dá para ele filhos e bens e saúde. O que foi que ele fez? Ele acusou. Mas note como Deus estava se gabando de Jó. Eu não sei se a gente percebe ao ler o livro de Jó. Eu sei que Jó foi restituído, tudo que ele perdeu. Ele teve outros filhos, não só em termos materiais, ele foi dado de novo o dobro daquilo que ele tinha materialmente falando. Mas se você ler o livro de Jó, você vê que Jó decepcionou Deus. Deus teve que chamar ele.
e dá um puxão de orelha nele. Jó começou muito bem. A sua esposa falou: por que você não morre e amaldiçoa seu Deus? Você perdeu tudo. Você está agora, você perdeu sua saúde, você está aqui, parece que vai morrer, está doente, cheio de chagas, perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, perdeu tudo, amaldiçoa Deus e morra. Ele falou: não, mesmo que ele me mate, mesmo assim eu louvarei, disse Jó. Jó começou muito bem, não terminou tão bem assim, mas quem sou eu para criticar Jó? Mas quando o diabo nos acusa perante Deus, e com razão, qual você acha que é o sentimento que nos causa no coração de Deus? A Bíblia fala que quando uma alma vem arrependimento, quando uma alma é salva, quando evangelizamos, levamos uma alma a Cristo, a alegria e gozo, regozijo na presença de Deus, os anjos na presença de Deus. Em outras palavras, tem a maior festa. Ontem houve 33 festas no céu. Mas é sempre festa no céu, porque às vezes vem Satanás e fala: olha o seu filho, olha a sua filha. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está falando, olha onde ele está indo, olha o que ele está deixando de fazer. Nesse momento não tem festa no céu, não há regozijo entre os anjos no céu. Então nós temos um acusador, como acusou esse mordomo aqui, e o seu mestre o chamou, e no versículo 2 fala: e ele chamando-o, disse-lhe: que é isto que eu ouço de ti? Que conversa é essa? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Um dia Jesus vai nos chamar. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Profeticamente falando, não resta mais nada a acontecer, está tudo alinhado. A única coisa que estava impedindo o arrebatamento, que era um grande quebra-cabeças, era o renascer da nação de Israel, que até 1948 não existia, deixou de existir séculos atrás. Mas as escrituras falavam que haveria Israel. Mais uma vez, ninguém entendia direito até 1948, quando de forma milagrosa uma nação que havia desaparecido do mapa ressurgiu, renasceu. Uma coisa ímpar, única na história da humanidade. Não aconteceu isso. Impérios, nações cresceram, sumiram e acabou. Quando acabou, morreu, ninguém fala mais no assunto. A história, Israel voltou. Por quê? Porque Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas eu estou dizendo isso porque profeticamente não falta mais nada para que haja o arrebatamento, quando os crentes em Cristo serão retirados deste mundo, serão arrebatados nos ares para se encontrar com Jesus, e todo mundo, eu espero que todo mundo está ansiosamente aguardando esse dia. E vocês devem saber que um dos eventos que vai acontecer vai ser as bodas, onde nós vamos comer carneiro assado e suco de uva e pão asmo com Jesus. E vai ser uma ocasião maravilhosa, mas antes dessa ocasião maravilhosa, antes das bodas, haverá o que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é justamente para uma prestação de contas. Entenda bem, nesse tribunal de Cristo só vai ter salvo. Esse tribunal não é para decidir quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Quem estiver lá já está no céu, já é salvo. É um tribunal para ser julgado em termos de galardão que você vai ter ou perder. Vai para o céu. Agora o galardão vai ser determinado, então, que Deus vai julgar com justiça tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa vida. Jesus falou lá em Apocalipse, capítulo 20, se não me engano, ele falou: eis que eu em breve volto para dar a cada um de acordo, e trago meu galardão comigo para dar a cada um conforme suas obras. E é justamente o que vai acontecer nesse dia, é isso. Deus vai nos chamar e Jesus vai dizer: o que é isso que eu ouço de ti? Dê contas da sua mordomia. Nós vamos prestar contas. Nós somos, então, mordomos e amos de prestar contas perante Deus. Lá em Mateus 14, fala: porque isso é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Essa palavra aqui, onde fala que esse homem tinha servos, essa palavra servos é a palavra doulos, em grego, a palavra que significa escravo, servo, escravo. E esses servos, eles eram mordomos. Servos, escravos, eram mordomos? Pois é, porque depois a gente vê que esse senhor volta e ele presta contas. Ele fala: eu te dei tantos talentos, o que foi que você fez com eles?
Eu te dei tantos talentos, que você fez com eles? Eles foram julgados de acordo com o que fizeram com os seus talentos. Então, todos nós fomos entregues certos bens, certas coisas. Deus nos confiou certas coisas. E nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que Deus nos confiou. Nós somos mordomos, administradores, gerentes. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos confiou. Lá em 1 Coríntios 4:2 diz assim: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Essa palavra dispenseiro é a palavra grega oikonomos, que significa, e é traduzido em outros lugares como mordomo. Mesma coisa que lemos no texto, é mordomo. É importante que o mordomo se ache fiel, e nós vamos ser julgados. Tudo aquilo que Deus nos deu, sua vida, sua saúde, sua família, os seus bens materiais, os seus dons espirituais, os seus talentos naturais, tudo, o tempo, cada minuto, cada palavra, cada instante, cada fôlego, nós vamos prestar contas. O que foi que nós fizemos? Nós fizemos isso para trazer glória a Deus ou fazer vergonha a Deus? Nós vamos prestar contas. Nós somos acusados perante Deus. Então eu quero ver hoje algumas coisas do qual nós vamos ter que prestar contas. E todos nós ouviremos: dá contas da tua mordomia. Olhe comigo para 1 Coríntios capítulo 6, esta noite. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20, fala sobre algo muito importante que todos nós fomos confiados. Se você está aqui, você foi confiado isso. E vamos prestar contas disso. 1 Coríntios 6, versículo 20, diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O homem é um ser triuno. Aqui nesse versículo menciona duas dessas três partes. Fala sobre o corpo, fala sobre o espírito. A parte que não fala é sobre a alma. A alma é onde está o seu intelecto, suas memórias, a sua vontade, as suas decisões, enfim, é você. O que os psicólogos chamam de o eu, o ego, o eu. Pronto, é você. Esse eu, ele habita neste corpo, mas nós não somos este corpo, nós somos a alma que habita no corpo. E o corpo também, ele tem, o corpo e o espírito, ele nasce morto, devido aos nossos pecados. E é no novo nascimento, quando recebemos Cristo, que esse espírito que é morto, ele nasce de novo, é vivificado. Mas esse espírito e este corpo pertencem a Deus porque eles foram comprados. Porque fostes comprados por bom preço. Esse bom preço não quer dizer que foi um precinho bom, não é isso. Ele significa literalmente por um alto preço. Vocês foram comprados por um preço caríssimo. E o preço caríssimo foi o sangue de Cristo na cruz. Então, nossa vida não pertence a nós. O meu corpo não me pertence, ele pertence a Cristo. O meu espírito não me pertence, ele pertence a Cristo. Então, nós vamos ter que prestar contas, porque nós somos mordomos das nossas vidas. Da sua vida, da minha vida, nós vamos prestar contas do que foi que nós fizemos com nossas vidas. Nós pertencemos a Ele, corpo e espírito. É verdade, e fala-se muito sobre o dízimo. E o dízimo é do Senhor. Não estou pregando sobre dízimo, pode se acalmarem, não é sobre dízimo, mas fala-se muito sobre dízimo, que tem que dar o dízimo, 10% do que você ganha, 10% do que Deus lhe dá, 10% do seu dinheiro, 10% daquilo. E é verdade, é verdade. Mas o dízimo, a Bíblia fala, são as primícias. As primícias é tudo aquilo que Deus lhe dá. Ele quer as primícias de tudo aquilo que Deus lhe dá. Deus não só dá para mim e para você dinheiro ou bens materiais. Ele nos dá o quê? Tempo. Ele nos dá também o quê? Saúde. Ele nos dá talento e dons espirituais. Você já pensou nisso, que você deve a Deus 10% do seu tempo? Você tem que dizimar do seu tempo, gente. Pastor, nunca ouvi falar isso. Bom, está ouvindo pela primeira vez hoje? É bíblico. Nós temos que dizimar. Mas como é que eu dizimo do meu tempo? Faço um cheque para 2 horas? Não. Não é fazer um cheque. Você dizima do seu tempo da seguinte forma: a semana tem 168 horas. Você tem que pegar 10% de 168 horas, que dá mais ou menos 16, 17 horas,
E por semana você precisa investir esses 10% do seu tempo para Deus. Como, pastor? Lendo sua Bíblia, oração, vindo para o culto, ouvindo pregação, servindo a Deus através de servir alguém, visitando alguém no hospital, na escola, nas prisões, indo evangelizar. E da mesma forma que nós prestamos conta do nosso dízimo financeiro, a Bíblia falou o quê? Quando a gente não dá o que é de Deus, a gente segura aquilo que é de Deus, Deus ele libera, ele solta o devorador, ele fecha as janelas do céu, não é isso? Pois é, mesma coisa com o nosso tempo. É solto um devorador no nosso tempo. Como assim, pastor, um devorador no nosso tempo? O tempo foge. Acontecem contratempos. Coisas inesperadas no seu dia, que você pensava fazer tantas coisas, fazer menos. Por quê? Porque Deus está tomando o tempo que era dele, que você não deu para ele, ele vai lá e toma o seu tempo. Você chega no ponto, o ônibus passou, ou pior ainda, você chega no ponto da sinal, o motorista fala assim, ó, e não para, passa direto. Infeliz, pois é, vai ter que esperar o próximo ônibus, acabou de perder, o quê? 20 minutos. Não estou dizendo que sempre você perde o ônibus é por causa disso, mas estou falando, são coisas desse tipo. Contratempos, desavenças, coisas que consomem o seu tempo mais do que deveriam. Pois é. Aí eu pergunto, nós vamos prestar conta da nossa vida, daquilo que nós fizemos com a saúde, o vigor, a juventude, o tempo que Deus nos deu. Deus não apenas é dono do nosso dinheiro, mas é dono de tudo. Devemos viver para Deus, Ele deve ser a nossa prioridade. 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se eu sou salvo, se Cristo morreu por mim, então a minha vida agora deve ser vivida em função dEle, para o serviço dEle, para o louvor e glória dEle. Eu não quero dizer que a gente não possa fazer nada, uma vida sem graça, uma vida sem propósito, uma vida Não, nada disso. Viver para Deus uma vida abundante, uma vida vibrante, uma vida com propósito. Mas quando se tira Deus da equação, nós vamos ter que prestar contas disso. Você vai ter que olhar na cara de Cristo, o rosto de Cristo, Ele vai dizer, eu morri por você, eu fui para a cruz por você, o que você fez por mim? Você não sei, Jesus, mas para mim fez um monte de coisa para mim. Eu me diverti, eu passeei, eu fiz isso, fiz aquilo, eu estudei, eu tenho vários diplomas, fui promovido, comprei uma casa, um jet ski, 2 carros, eu fiz tudo isso. Sim, mas para mim, o que foi que você fez? Nada do que eu mencionei em si é errado. Nada de errado você estudar, ter diploma, ter casa, jet ski. Inclusive, se alguém tem um jet ski aqui, que me contou, me conte, eu vou passear com você de jet ski com o maior prazer. Tá? Não há nada de errado com essas coisas, mas se isso é o motivo pelo qual você vive, então muito pobre é a sua vida. Vamos prestar contas. Vamos prestar contas de Deus, nosso tempo, nossa vida. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. Pastor, a minha vida faz o que eu quiser. Mentira, não é sua vida. Se você é salvo, a sua vida não é sua, a sua vida é de Cristo. Ah, mas eu vou viver como eu quiser. Viva. Mas um dia, no tribunal de Cristo, você vai ter que olhar no rosto de Jesus, e ele vai dizer, está vendo essas marcas aqui? Está vendo a cicatriz aqui na minha cabeça? Está vendo aqui do meu lado? Eu morri, eu sofri, eu sangrei por você. E você fez o quê? Ah, eu passei de jet ski, eu juntei dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz, eu fui, aconteci. Você vai entrar no céu, a Bíblia fala, como-se pelo fogo. No céu, não vai ser todo mundo igual, não. No céu não vai ser todo mundo flutuando nas nuvens, tocando harpa, todo mundo usando a mesma coisa, todo mundo falando... Não. O novo céu e nova terra, se você ler em Apocalipse, gente, o novo céu e nova terra, quer dizer, nova terra, vai ser um novo planeta. Esse planeta vai ser desfeito em fogo e chamas, e Deus vai criar um novo planeta. E nesse novo planeta haverá uma cidade, Nova Jerusalém, mas haverá outras cidades, haverá economia, haverá ruas, haverá comércio, haverá cargos, posições, tudo isso vai haver, como tem aqui. E a nossa posição, o nosso cargo, nossa habitação, tudo isso vai ser
relevante, condizente e relativo a como nós vivemos nessa terra. Qual vai ser o resultado da nossa prestação de contas? Aí pergunto, como vai ser a sua eternidade? Vai depender de como você viveu essa vida. Porque nós vamos prestar conta da nossa vida para Cristo. Que direito temos de viver como nós queremos? Que direito nós temos de viver em ingratidão? Romanos 1, versículo 2. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Em outras palavras, devido ao desvaneio dele, ou seja, a vaidade de viver por si, o coração deles foi obscurecido e ficaram insensatos, ou seja, se tornaram tolos. Diga uma coisa, quanto tempo você vai viver nessa terra? Sejamos generosos, 80, 90, 100 anos. Quanto tempo é eternidade? Bom, nem existe tempo na eternidade. Aí eu pergunto, não é tolice a gente viver essa vidazinha curta e perder uma eternidade incrível? Gente, pare para pensar no porvir. Nós teremos corpos como o de Cristo. Nós podemos voar, atravessar paredes, podemos mergulhar no mais profundo mar, subir as mais altas nuvens. Teremos corpos como o de Cristo, corpos glorificados. Poderemos andar com as baleias e os golfinhos, voar com os pássaros. Pois é. Podemos ter uma morada celestial que você não faz nem ideia. Jesus falou, eu vou para preparar morada na casa do meu pai, há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for, eu voltarei. Jesus está preparando um lugar para você. Agora, você vai merecer ele? Porque senão... Jesus vai preparar um lugar, mas ele só vai poder construir com aquilo que a gente manda adiante. Jesus falou, juntai para vós tesouros aonde? No céu. Se o seu tesouro que você mandou adiante no céu é um centro de tijolos, 3 ripas de madeira e brasilite, não espere mansão sua no céu. Jesus vai usar o tesouro que você ajuntar lá. E só se ajunta lá aqui. A gente manda adiante. Tesouro celestial a gente faz aqui e manda adiante. Se você só está mandando restos, se você não está sendo bom mordomo, Jesus vai usar o que você mandou para fazer a sua mansão, a sua morada, a sua posição no céu vai ser determinado pelo como você viveu nessa vida. Nós vamos prestar contas. Então não seja como o que fala aqui em Romanos 1, 21, sobre ingratidão. Ingratidão é tóxica. Gratidão traz trevas no coração. O mordomo que nós lemos lá em Lucas, ele foi acusado de dissipar, desperdiçar. Você é culpado de desperdiçar a vida. Não, pastor, eu estou vivendo ao máximo. Todo final de semana eu vou para a festa. Todo final de semana eu saio, faço compra no shopping. Eu, inclusive, estou devendo uma fortuna no cartão de crédito. E eu estou aproveitando ao máximo. Não, isso é dissipar, gente. Isso é desperdiçar a sua vida. Isso não está gerando nada no céu, nem para você e nem para Jesus. Nós vamos prestar conta das nossas vidas. Cada um vai dar conta da sua vida. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Sabe quem vai prestar contas de mim para Deus? Eu. E você de você. Mas sabe o que é, Jesus? É porque um irmãozinho... Não interessa o irmãozinho. Você está prestando conta. Mas eu fiz mais do que ele. Não interessa se você fez mais, se você fez menos. Estamos falando de você. Hebreus 13:17. Eu gosto desse versículo. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Como que fala que eu, como pastor, vou prestar conta da sua vida? É o seguinte, eu vou prestar conta da sua vida se você fizer alguma coisa da qual você não foi avisado por mim. Por exemplo, eu nunca prego sobre um certo assunto. Eu vou responder a Deus por isso. Por isso que daqui,
Isso daqui a algum tempo você sabe que eu prego, às vezes agrada, às vezes desagrada, mas francamente eu tenho que estar interessado em desagradar ou agradar a Deus. Porque, nada pessoal, mas eu vou prestar contas de você. Ninguém vai chegar no céu e falar assim, sabe o que é, Jesus? É porque o pastor nunca falou que isso era errado. Não, está certo, Jesus, está certo. Não precisa mostrar o vídeo de novo não, Jesus. Não precisa mostrar o vídeo não. Eu fiz isso, mas sabe o que foi? É que meu pastor nunca pregou sobre isso. Meu pastor nunca falou que isso era errado. Meu pastor nunca falou que a Bíblia fala. Aí vamos dizer, quem é o pastor dessa criatura? É o excelentíssimo pastor Roberto, chama ele aí. Aí vou dizer assim, preguei sim. Que não? Preguei sim, inclusive está lá no YouTube. Tá? No céu vai ter YouTube. Tá lá no YouTube, vai lá, está tudo gravado lá, está no YouTube, está lá, pode ver. Aí Deus vai lá no YouTube, vai ver, realmente, ele pregou. Ah, que esse culto eu não fui. Problema teu. Foi pregado. Não só foi pregado, foi colocado no YouTube. Não ouviu porque eu não quis. Não assistiu porque eu não quis. Então, eu vou prestar conta disso. Por isso me perdoe se às vezes eu prego uma coisa. Ah, o pastor está pegando contra mim? Não, mas se o sapato calça, use. Bota ele no pé, vai-se embora com ele. Porque eu vou dar contas. Eu vou prestar contas. É uma responsabilidade muito grande que eu tenho. Então, uma vez que eu ensino, prego, aconselho e falo, agora o responsável é você que ouviu, ou que não ouviu, dependendo do que for o caso. Então, cada um vai dar conta da sua própria vida para Deus. Abra suas Bíblias comigo para 1 Pedro, capítulo 4. Todos nós vamos prestar contas das nossas vidas para Deus. Todos nós vamos, ninguém vai ficar de fora. Só não vai prestar conta da vida para Deus, sabe quem? Quem não foi salvo. Quem não for salvo não vai estar no tribunal de Cristo. Quem não foi salvo vai estar em outro julgamento. É o julgamento lá em Apocalipse capítulo 20, onde é o julgamento do grande trono branco. Assim como o tribunal de Cristo só vai ter salvo para julgar o galardão, para dar conta da mordomia, o tribunal do grande trono branco não vai ser para decidir quem é salvo ou perdido, porque nesse julgamento só vai ter perdido. Só vai ter quem não é salvo. E nesse julgamento, onde não vai ter quem é salvo, vai ser julgado para determinar o grau de sofrimento infernal e eterno. Assim como o céu não é igual para todo mundo, o inferno não é igual para todo mundo. Agora te garanto uma coisa, o melhor inferno você não quer nem saber o que é. O melhor dos infernos. A suíte VIP, o camarote VIP do inferno é algo terrível, você não quer nem saber o que está acontecendo. É o melhor. Mas o grande trono branco você vai julgar os perdidos, qual o grau infernal que eles terão. Se você é salvo, você não vai estar no julgamento do trono branco. Quem é salvo vai estar no tribunal de Cristo. O julgamento do trono branco, só para esclarecer aqui, vai acontecer no final do milênio. No final do milênio. E o tribunal de Cristo vai acontecer antes do milênio. Entre o arrebatamento, vai ter o arrebatamento, aqui na terra vai ter a tribulação, e quando tem a tribulação e a grande tribulação, que vai durar 7 anos, nesse tempo, os arrebatados terão no céu, vai ter o tribunal de Cristo e as bodas. Você tem uma ideia, o tribunal de Cristo e as bodas vão durar 7 anos. Caramba! 7 anos aqui na terra, né? No céu não tem tempo, então vai ser piscar de olhos, mas aqui na terra vai demorar 7 anos. Acabando isso, Jesus vai voltar para reinar e nós com eles vamos reinar por 1000 anos aqui na terra. No final dos 1000 anos, no final do milênio, vai ter o tribunal do trono branco, quando os mortos vão ser tirados das sepulturas, receberão novos, não são novos, mas receberão seus corpos apodrecidos, mortos, vão ser julgados e lançados no lago de fogo eternamente. É mais ou menos por aí. Quem está no tribunal do trono branco não vai prestar conta da sua vida. Não vai ser julgado e pronto. Não tem explicação, não tem prestação de nada. Mas você que é salvo, você vai estar no tribunal de Cristo, nós vamos prestar conta da nossa vida. E tem muito crente que vai estar lá assim, a prestação vai ser essa. Não tem o que falar. O que é isso que eu ouço de ti, falou o mestre para o mordomo, e muitas vezes é isso que muitos vão ouvir de Cristo, o que é isso que eu ouço de ti? Como é que você fez isso? Como é que você viveu assim? O que é isso que eu ouço de ti?
Não vai ter explicação, não tem justificativa por quê. 1 Pedro 4,10 fala assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra dispenseiro, ela quer dizer mordomo. Tá? Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Não só somos mordomos das nossas vidas, nós somos mordomos dos nossos dons espirituais. Pastor, mas eu não tenho dom espiritual. Tem sim. Versículo 10 fala o quê? Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Cada um. Isso quer dizer que cada um tem um dom para administrar. Deus não ia falar uma coisa que não fosse possível. Deus não ia falar, cada um administre o dom. Mas não tem o dom. Então Deus falou, bobagem, como é que eu vou administrar uma coisa que eu não tenho? Cada um. Já que estamos no assunto de dom, o dom espiritual que você tem, que eu tenho, ele não é para o meu benefício. O meu dom não é para mim. Entenda isso. Dom espiritual, é muita confusão. Muita gente acha que o dom espiritual, ai, Deus me deu um dom espiritual, ele é tão bom para mim, ele me edifica tanto, me abençoa tanto. Não, como diz o meu netinho, não. Gente, o dom espiritual é para o bem dos outros, nunca para o bem do dono do dom. Eu estou dizendo aqui, cada um administre aos outros, o dom como recebeu. Então, o meu dom, se eu tenho um dom, por exemplo, eu tenho um dom de ensinar, o dom de ensinar não é para o meu bem, é para o bem dos outros. Aqui eu falo sobre outros dons. Fala aqui sobre o dom, diz aqui, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme quer dizer que existe uma multiforma, ou uma multidão, uma variedade de dons espirituais. Ele menciona apenas alguns aqui, fala sobre falar. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Vocês não sabiam isso, mas o pastor Roberto tem um dom de falar. Ah, pastor, a gente sabia disso, você tem um dom de falar. Inclusive, você não para de falar, pastor. Pois é, eu tenho um dom de falar. Mas sabe que falar é esse? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Esse falar é pregar. Então aqui fala, se alguém tem um dom de pregar, pregue o quê? O que quer, pregue a sua opinião, o que acha, o que gosta, não. Pregue segundo as palavras de Deus. A igreja completou 14 anos, mês passado, retrasado. Não, passado. Há 14 anos já vem dizendo o quê? Se eu pregar, ensinar ou aconselhar qualquer coisa e não puder mostrar um texto em seu contexto da palavra de Deus, ignore. E você tem não só o direito, mas o dever de me vigiar. Eu não tenho direito de ficar aqui, atrás deste púlpito, nesse sagrado lugar, e falar alguma coisa que não é da palavra de Deus. Eu não tenho esse direito. E a primeira linha de vigília é a igreja, como os bereanos lá em Atos. Eu nunca, e algumas pessoas vieram para mim e perguntaram, pastor, aquilo que você falou, onde está na Bíblia? Não é desafiando, duvidando, me enfrentando. É ter uma dúvida, pastor, onde é que fala aqui assim? Eu, com a maior satisfação, abro e mostro. Agora, se eu não puder mostrar, aí o problema é meu, porque eu estou pregando fora da palavra de Deus. Aqui está dizendo, um dom de falar. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, se eu for falar, eu vou pregar, então eu tenho que pregar segundo as palavras de Deus. Outro dom de falar aqui, se alguém administrar, administrar é um dom espiritual? Administrar o quê? O ministério, administrar o ministério. A igreja, que acontece, é um dom que Deus dá. Gente, Deus dá dons para o bem da igreja. Tudo que a igreja precisa, toda habilidade, toda capacidade, tudo. Outro dia eu preguei sobre finanças, lembra? Como é que Deus financia a igreja? Está em pacote do céu cheio de dinheiro? Não. Ele financia a igreja através da igreja. Através dos irmãos. Nós somos o canal. Da mesma forma, a igreja batista metropolitana, só precisamos de um administrador. O que eu vou fazer? Já sei. Eu vou dar o dom de administrar para o irmão, para a irmã fulana, para eles administrarem, ajudar o pastor a administrar a igreja. Eu sei que é difícil você acreditarem, mas eu não sei tudo. Eu não sei quase tudo, mas eu não sei de tudo.
Então, Deus ele vai levantar pessoas e vai dar dons, capacidades. Para que ele dá, pastor? Para que ele dá? Para cada um. Para cada um, todo mundo. Se você é salvo, você tem dom espiritual. Agora, se você usa ou não ele, aí é outro problema. Mas que você tem, você tem. E usando ou não, você vai prestar contas. Deus vai dizer, ele deu o dom de administração. O que foi que você fez com ele? Eu não sei, sabe Deus, é porque eu estava ocupado, muita coisa para fazer, sabe? Aí não deu tempo, aí eu não fiz nada. Está aqui o seu dom de volta. Deus vai dizer, para que eu quero esse dom agora? Eu dei esse dom para você usar lá na terra. Para ajudar aquela igreja, ajudar aquele pastor, ajudar aqueles irmãos a fazer a minha obra. Eu não quero o dom de volta. Eu dei para você usar lá. Agora você vem para aqui. Que foi que você fez com o seu dom de administrar, por exemplo, ou o dom de falar, de pregar, por exemplo. Fala outro aqui, se alguém administrar segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Então aqui mencionou 2 dons, existem vários dons. Vários dons. Tem um dom de orar, tem um dom de graça, tem um dom de oração, tem um dom de misericórdia, a Bíblia fala. Tem o dom de dar. Contribuir, pastor, eu quero esse dom, eu quero ter o dom de dar. Pois sabe o que é um dom? É um dom. E nem sempre quer dizer que a pessoa tem que ter rios e rios de dinheiro, não. Deus nunca vê o que você dá, Ele vê o que você retém. Lembra aquela viúva no templo, que deu 2 moedinhas de oferta, e Jesus está só lá olhando, falou, aquela viúva, que deu 2 moedinhas, deu mais do que aqueles homens ali que estão colocando monte de ouro, monte de prata. Sabe por quê? Porque eles estão dando da sua abundância. Ela deu tudo o que tinha. Jesus falou o quê? Eu estava de olho não no que ela deu, mas no que ela reteu. Ela não reteu nada. Ela deu tudo. Eles estavam dando o que sobrava. Jesus falou, aquela viúva deu mais. As 2 moedinhas foram muito mais do que aquele tesouro todo que estava colocando, porque ela deu tudo o que tinha e eles deram do que sobrou. Essa é a justiça de Deus. Deus é justo. Sabe quando você fala, pastor, é que eu não tenho muito para dar. Deus não está vendo o que você está dando, Ele está vendo o que você não está dando. Não quer dizer que você tem que dar tudo. Jesus não está dizendo que todo mundo tem que dar tudo. Aqui não é tipo de igreja aqui. Muito bem, hoje vai ser o culto da viúva, todo mundo vai dar tudo. Não é isso. Mas Deus está vendo, o princípio é esse. Não é tanto que você dá, é o que você retém. O que você retém. Te contei uma história, deixa eu falar, senão a gente vai alongar aqui, eu conto essa história outro dia. Então, todo crente tem dom espiritual. Se você é salvo, você tem dom espiritual. Para quê? Para edificar todos. Para beneficiar a todos. Olha comigo rapidinho para Mateus capítulo 12. Nós somos mordomos das nossas vidas, somos mordomos dos nossos dons espirituais, e nós somos mordomos até das nossas palavras. Olha o que fala aqui, Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ouviu? Toda palavra. E não é só as palavras qualquer, não, até as palavras ociosas, aquelas palavras que você falou sem pensar, você falou ociosamente, você falou sem, achando que não tinha grande consequência. Pois é, até das palavras ociosas nós vamos prestar contas. Pense nisso. Eu não vou cantar, mas lembre-se da musiquinha. Cuidado, língua, o que diz. Cuidado. Que toda palavra ociosa. Jesus não está pegando no pé de palavra aqui, não. Ele está pegando o ponto é, nós vamos ser julgados por tudo. Nós vamos prestar contas de tudo. Não tem nada a fazer escondido, que Deus não vai ficar sabendo, que Deus vai esquecer. Tudo vai ser trazido à tona. Tá? Então, para evitar problemas, com palavras ociosas, palavras raivosas, tem o método infalível. Inclusive eu ensino isso para casais, muitas vezes. É muito simples, você pega um copo, enche de água. Quando você está com sangue quente e vai falar alguma besteira, sabe o que você faz? Você faz assim, ó.
Eu engoli, mas você não engula. Fique com a água na boca até passar raiva. Santa solução. Aí quando você engolir, todos os maus pensamentos vão descer para as entranhas. Não, não é nada disso. Não. É simplesmente que você, com boca cheia de água, não fala nada. Não vai sair nenhuma palavra ociosa da sua boca. Tem um ditado árabe que fala assim: nós somos mestres das palavras que nós não pronunciamos, mas nós somos reféns de toda palavra que sai da nossa boca. Ou seja, você falou, está falado. Falou, está falado. Saiu, está falado. Nossas palavras, elas revelam o nosso espírito. Lá em João 6,63, Jesus falou assim: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus falou: as minhas palavras são espírito. Se você notar lá em João 6,63, quando ele fala que as palavras que eu vos disse são espírito, não é o E maiúsculo. Não está falando que é o Espírito Santo de Deus. Está falando que são espírito. Espírito é pneuma. Pneuma quer dizer, vem de pneu, de ar. As minhas palavras é como se o espírito meu, que está no meu espírito, vai sair. Então, lá em Lucas 6,45, fala assim: o homem bom do bom tesouro do seu coração tirou bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tirou mal. Porque da abundância do coração, fala a boca. Então, o que tiver no seu espírito, no seu coração, vai sair pela boca. Por isso que tem hora que a melhor coisa que você faz é encher a boca de água e deixar a água lá dentro. Porque o que vai sair não vai ser edificante e você vai prestar contas do que você disse. Então é melhor não falar. Melhor ficar com água na boca. Evita muito problema. Última coisa hoje, nós somos mordomos da nossa vida, dos nossos dons, das nossas palavras. Marcos 12, versículo 30. Último ponto hoje, vamos ver outra coisa da qual nós somos responsáveis e pelas quais nós vamos prestar conta. Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, que é Jesus falando, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento, ele está citando Deuteronômio 6, versículo 5, que fala a mesma coisa. Devemos amar a Deus de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Nós vamos prestar conta da nossa saúde e da nossa força. Nós vamos prestar conta da nossa saúde, da nossa força, do nosso vigor. Em que você emprega e investe as suas forças? Porque a não ser que você acorde de manhã e não sai da cama, você vai gastar as suas forças de alguma coisa. Todo mundo vai gastar força em alguma coisa. Ai, mas eu estou cansado, exausto. Eu sei. Nada de errado com isso. A questão é em que você está se cansando, em que você está se exaustando. É alguma coisa que você vai levar para o tribunal de Cristo. Porque o tribunal de Cristo vai ser assim. Deixa eu explicar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que é o seguinte: nós vamos chegar lá e nós vamos colocar nossas obras para ser provadas, testadas pelo fogo. Existem dois tipos de obra. Tem uma obra que ela vai ser do tipo feno, palha ou madeira. O outro tipo é ouro, prata e pedra preciosa. Aí você imagina, se você colocar as suas obras de palha, feno e madeira para ser testada, aprovada pelo fogo, o que vai acontecer? O texto fala: vão se queimar, vai se perder, galardão zero, recompensa zero. Agora, se as suas obras foram ouro, prata e pedra preciosa, você pode tacar fogo ali que não vai queimar. Elas vão permanecer e nós receberemos galardão. Aí eu pergunto: em que você gasta suas forças? Se você pegasse aquilo que você gasta suas forças e colocasse debaixo do fogo para ser provado, elas queimariam ou elas ficariam? Você não tem que explicar para mim não, porque esse dia vai acontecer e o resultado você vai ter que prestar conta para Cristo, não para mim. Esse dia vai acontecer. Esse dia vai acontecer. Nós vamos prestar conta das nossas forças. Em que nós estamos nos cansando tanto? Anos gastos no pecado. Vamos prestar contas. Eu, para quem não sabe, eu fui salvo aos 25 anos de idade.
Exatamente, eu fui salvo 2 anos atrás. Brincadeirinha. 28 anos atrás eu fui salvo, eu tinha 25 anos de idade. A primeira coisa que caiu em mim com um monte de tijolos, eu lembro isso claramente. Eu pensei comigo mesmo, eu vivi nessa terra por 25 anos e nunca fiz nada por Cristo. Sequer aceitava a sua existência, sequer aceitava a sua posição, completamente alheio, e 25 anos. Efésios 5,16 fala, remindo o tempo, por quanto os dias são maus. Esse remindo o tempo quer dizer aproveitando ou reaproveitando. É correr atrás do atraso. Todos nós aqui, nós temos uma vida antes e uma vida depois da salvação. Comigo foi aos 25 anos. Talvez você foi salvo mais jovem do que eu. Glória a Deus. Talvez mais tarde do que eu. Do mesmo jeito, glória a Deus. Mas eu pergunto, quanto tempo desperdiçado? Quanta tolice eu vejo jovem desperdiçando sua força, sua juventude no pecado. Desperdiçando no pecado. Eclesiastes 12, versículo 1, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Aqui falou assim, olha, jovens, vivam para Deus enquanto você é jovem. Não deixe você ficar velho já, sem pensar por mais nada, quando os dias são maus, e dizer, não tenho neles contentamento. Fala, eu não tenho nem vontade de viver mais. Eu já não escuto direito, não chego direito, não falo direito, não ando direito, não sento, não durmo, não faço nada direito. Agora você quer Deus. Sabe uma coisa? Deus aceita você do mesmo jeito. Mas quando chegar no céu, vai dizer, você foi salvo vamos supor, aos 10 anos. Viveu até os 80. Começou a me servir aos 69 anos. E esse tempo aqui, o que você fez com ele? Você vai prestar contas. Você vai prestar contas. Da sua vida, do seu vigor, da sua força, da sua juventude. E algo que tomou conta de mim, do dia, no momento da minha salvação, foi essa ideia, eu tenho que resgatar o tempo perdido. Eu passei 25 anos, não fiz nada para Cristo. Eu sempre busquei fazer, sempre busquei servir. Todo canto que chegava, eu fazia, eu já limpei banheiro na igreja, já varri ônibus, dirigi ônibus para a igreja, varri chão, enchi batistério, limpei batistério, pregava, ensinava, pintava, já pintei, tudo que você imagina, eu já fiz. Por quê? Ganhar salvação? Não, eu já era salvo. Eu fiz isso porque eu estava remindo o tempo. Eu passei 25 anos sem dar um ai para o meu Salvador, sem fazer nada para o meu Cristo. Agora eu tenho que correr atrás do atraso. Eu tenho que fazer tudo aquilo que eu não fiz. O triste é que a maioria dos crentes é assim. Fui salvo? Beleza. Vou para o céu? Tá bom demais para mim. Já te falei que lá em Apocalipse fala que no céu, Jesus falou, eu vou enxugar toda lágrima nos seus olhos. O que pede a pergunta, mas se o Senhor é tão bom, por que vai ter lágrimas no céu? Só sei de uma coisa, vai ter lágrimas, senão Jesus já está enxugando lágrimas. Ele falou, enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Então no céu vai ter lágrima. Um dos motivos que eu acho que vai ter lágrima é justamente isso. São pessoas que passaram pelo tribunal e finalmente vão enxergar o que nunca enxergaram na terra, que desperdiçaram toda uma vida, ou muitos anos de vida, e perderam muita bênção, muito galardão, e trouxeram muita vergonha para Cristo e muita decepção. Aí finalmente vai registrar, e finalmente aquilo vai ser como uma facada no coração deles, e aí as lágrimas vão correr. Jesus disse, eu vou enxugar toda lágrima dos seus olhos. Agora desça a grota dos anjos, pode descer. Pode descer para a sua grota ali. Mas e a mansão? Não, sua mansão é para ali, ó. Tá vendo aquele rapaz simpático na mansão dele, no quinto andar da mansão dele, auxiliando? É o pastor Roberto.
Eu fui para a igreja dele. Pois é, que pena. Pois pode descer, você pode descer. Só está entrando ali, embaixo daquela bananeira, tem uma rede, é lá. Mas por que, Jesus? Porque você não fez nada para mim. Não é justo, eu sei que não é justo, eu morri por ti, derramei meu sangue por ti, você não fez nada por mim, realmente não é justo. Mas você está aqui porque eu lhe salvei, eu lhe comprei, e você está aqui no céu. Seja grata por isso. Aí finalmente talvez a pessoa vai perceber o que fez, ou melhor ainda, o que não fez. Porque vai chegar um dia que todos nós vamos prestar contas. E como nós lemos aqui, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, dissipar sua vida, dissipar os seus dons, dissipar seu talento, dissipar seu vigor, sua juventude e sua força. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia. Esse dia vai chegar, gente. Esse dia vai chegar. Ele pode chegar mais perto, menos perto, mas ele vai chegar. Então vamos nos preparar, vamos viver uma vida com isso em mente. Que nós vivemos às vezes como se nós fôssemos imortais. Vamos viver para sempre. Nunca vamos prestar conta de nada. É minha vida, eu faço o que eu quiser, ninguém manda na minha vida. Um dia você vai acordar, você vai saber que não era nada disso. E vamos orar. Pai amado, nós